aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por nossas redes sociais, Padre quer acolher com muito carinho todos os paroquianos aqui da Paróquia Bom Pastor, os membros da comunidade Nossa Senhora da Vitória, que o Padre celebra hoje, e também aqueles que nos acompanham de outras paróquias de nossa arquidiocese e também das demais arquidioceses. Queridos irmãos e irmãs, quinto domingo da Páscoa do Senhor. Hoje nós ouvimos o nosso projeto, ou melhor, o projeto de Deus para nós. O Senhor sempre quis estar perto de nós. E Jesus nos diz no Evangelho de hoje que é preciso que Ele volte para o Pai. E voltando para o Pai, Ele vai nos preparar um lugar. E quando este lugar estiver pronto, Ele voltará para nos buscar. Isso quer dizer que o Senhor sempre quer estar junto conosco. Ele já está presente na vida da comunidade e quer estar de maneira mais plena, nos levando para morar com Ele na morada do Altíssimo, no céu. E olha que interessante, Tomé pergunta: mas como é que nós vamos chegar lá se nós não conhecemos o caminho? A resposta de Jesus é aquilo que Ele é de fato: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim chegará até o Pai. Então, todos nós que temos a fé nesse Senhor, nesse que veio nos libertar da escravidão do pecado e da morte, obteremos a vida plena se continuarmos seguindo este caminho. Como que eu sigo o caminho de Jesus, Padre? Como o Senhor nos ensinou, ouvindo a sua palavra e colocando a sua pregação, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em prática. Então, para isso,
nós devemos nos empenhar todos os dias para estarmos vivendo na plenitude com Ele no céu um dia. E Tomé, então, recebe essa resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Felipe, ele pergunta, Felipe, então o Senhor responde a Felipe. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O Senhor responde a Felipe: Felipe, estou tanto tempo convosco, estou tanto tempo ao vosso lado, e vocês ainda me pedem para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Olha que bonito o Senhor nos dizendo que Ele e o Pai são um, e Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, quer ser um conosco. Então peçamos, irmãos e irmãs, a coragem de sermos autênticos cristãos. Essa liturgia de hoje é profundamente eclesiológica. O que isso quer dizer? Nos chama a atenção, nos faz perguntar hoje em nossos corações se realmente estamos sendo igreja de verdade. Por que o padre está dizendo isso? Porque, irmãos e irmãs, imagina, Filipe, os apóstolos estavam com Jesus o tempo todo. E Jesus diz a eles: vocês estão comigo o tempo todo. E ainda me fazem essa pergunta: mostra-nos o Pai, quem me vê, vê o Pai. O que isso nos leva a questionar? Queridos irmãos e irmãs, temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos estar dentro da comunidade, ouvindo a palavra de Deus, mas ainda termos dificuldade de entender quem é Jesus Cristo, quem é o Pai para nós. Não adianta só estar na igreja, não adianta só participar das coisas da igreja. Nós temos muito mais que ser igreja e viver a igreja em nosso dia a dia. Por isso que o Senhor nos chama a atenção. Temos que conhecê-lo a cada vez que escutamos a palavra e vivemos a Eucaristia. Temos que chegar mais ainda ao conhecimento de Deus, mais ainda ao conhecimento da verdade, né? A igreja tem diversas dificuldades. Infelizmente, nós passamos por essa crise, né, da pandemia do coronavírus, mas nós somos igrejas, mesmo sem estar aqui no templo físico, mas a igreja é muito maior do que o templo físico. A igreja é, em sua maioria, espiritual, o templo espiritual. É isso que nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Nós somos pedras vivas dessa igreja. Você que está dentro da sua casa é tão igreja como o padre que está aqui celebrando a missa, quanto os irmãos e irmãs que estão aqui sentados participando. Você é tão igreja por quê? Porque você foi inserido pelo batismo nesse corpo místico. Cristo, ele é a pedra angular, é a principal pedra desse grande edifício espiritual que é a igreja. Nós somos pedras vivas que participamos desta construção. E isso vai nos garantir, se formos fiéis ao nosso chamado, a um dia em chegarmos na plenitude da igreja no céu. Por isso que Jesus nos disse: eu estou indo, mas vou voltar para buscar-vos, e lá vos darei um lugar quando estiver preparado. Então lutemos e nos esforcemos para reconhecer Jesus sempre como esta pedra angular, e cada um de nós como pedras vivas desse edifício. Passamos por onde testemunhar sempre que somos igreja. As dificuldades sempre existirão. Nós ouvimos na primeira leitura, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Nós ouvimos ser dito a nós que a igreja primitiva passava por uma dificuldade. Os cristãos vindo vamos dizer assim, os gregos, né, vindo do helenismo, e os cristãos vindo do judaísmo, eles começaram a discordar. Por quê? Porque as viúvas daqueles que haviam se convertido do helenismo estavam meio que deixadas de lado, segundo eles. Os apóstolos disseram: não é possível que nós tenhamos que deixar de fazer a pregação, de realizar o anúncio da palavra. Então vamos instituir, ordenar, constituir 7 homens que são chamados diáconos para esse serviço. O serviço de cuidado das viúvas, o serviço da pregação da palavra, da oração, do serviço mesmo dentro da comunidade. Então, no dia de hoje, nessa leitura, nós acompanhamos, surgiu um ministério fundamental para a vida da igreja, o ministério de serviço, o diaconato. E
7 homens cheios do Espírito Santo, com boa índole, com boa postura na comunidade, foram escolhidos e foram revestidos da ordem. Foram ordenados os diáconos, os primeiros diáconos da igreja. Nesse grupo também está Estevão, que haveria de ser martirizado, o primeiro mártir de nossa igreja, pela fé, pela defesa do Evangelho. Então, dificuldades existiram, mas a igreja foi se configurando por inspiração do Espírito Santo para superar essas dificuldades. Nascem os diáconos, que são colaboradores diretos dos apóstolos. Eles que zelam pela fidelidade da comunidade. E assim, meus irmãos, as dificuldades todas as vezes vão existir, todos os anos vão existir, mas o Espírito Santo vai dar jeito para todas elas, porque a igreja é movida por essa força. A igreja de Jesus Cristo não é minha, não é daqueles que aqui estão. A igreja de Jesus Cristo, nós somos participantes dessa igreja. E segundo aquilo que ouvimos da palavra de Deus, as portas dos infernos nunca prevalecerão sobre ela, nunca poderão vencê-la. Por quê? Porque é de Deus. Dizia Gamaliel ao povo de seu tempo: se este povo for de Deus, vão permanecer, senão vai passar. Graças a Deus, nós estamos aqui até hoje. Por isso, nós devemos bater em nosso peito e dizermos com orgulho: eu sou pedra viva desta igreja, eu pertenço a esse povo eleito, escolhido por Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, nessa Eucaristia, para crescermos sempre em santidade, para sermos fiéis sempre em nossa missão e sermos fiéis participantes desse edifício, cumprindo a nossa missão. Somos povo santo, sacerdotal, povo de reis, Como diz a música, a Assembleia Santa. Então, peçamos ao Senhor que nos dê coragem para enfrentar todas as dificuldades e adversidades, para um dia nos encontrarmos na felicidade eterna do céu e sermos também essa única família reunida em torno da mesa do altar de nosso Deus. Que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, Senhora da Vitória, nos dê sempre esse exemplo maravilhoso, que nós tenhamos coragem de seguir o exemplo de Maria, que com seu sim sempre fez a vontade de nosso Deus e sempre nos conduz e nos conduzirá a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.